Olá, boa noite a todas e a todos. Estamos aqui em mais um Arquitetura do Planejamento em Pauta. Hoje com os limites da partilha em vida, com o professor André Arndt Ramos. Vamos aguardar, ele está entrando e enquanto isso a gente vai conversando um pouquinho, né? Lembrando que temos toda semana a nossa série de lives com autores da Arquitetura do Planejamento Sucessório, né? Tanto o tomo 1 como o tomo 2. Lembrando para as pessoas que o tomo 2 tomo 1 está com 50% de desconto, tá? Então tá uma excelente, nem eu como autora tenho esse desconto na obra. Então realmente está imperdível, né? Oi, André. Tudo Oi, bom? Dani, tudo bem? Tudo Deu bem o e seu você? Uma jeito alegria estar aí que aqui. você estava aí. Lady Murphy, né? Só É. para compartilhar com todos a nossa agrura, eu uso um tripé normalmente para essas transmissões. Hoje, enquanto manuseava, com o meu jeito bruto de ser, quebrei o tripé, né? É. Enfim, tive que me virar aqui com os livros, mas pelo menos o celular está bem amparado pelo volume do professor Agostinho Alvim dedicado à doação. Espero que a nossa Ah, conversa, pelo menos da minha parte, seja também tão bem embasada. não, tá joia. Gente, eu queria primeiro agradecer você, André, pela oportunidade de estar aqui, disponibilidade do seu tempo, que eu sei que você tem uma agenda super lotada, de estar aqui participando, que eu estava falando com as pessoas, que, né, nossa série de lives do Arquitetura do Planejamento em Pauta, que é essa conversa mais informal com os autores do Arquitetura tomo 1, tomo 2 e alguns já do tomo 3, que eu já tenho feito algumas entrevistas com o próprio Congresso, né? O Arquitetura, o Congresso Virtual do Arquitetura também sempre são envoltos com os autores do tema e assim por diante. E o André é um queridíssimo amigo, né, André? Nos encontramos, lógico, há muitos anos nos grupos de pesquisa, tanto da UERJ, do Direito Civil, Perfis do Direito Civil, comandado pelo professor Gustavo Querido, professor Gustavo Tepedino, como também da UFPR, antes capitaneado pelo professor Luiz Edson Fachin, ministro Luiz Edson Fachin, mas nosso eterno professor, né? Hoje eu acho que é o Herodes, né? Que está Isso na mesmo, frente do professor Grupo Herodes. Copérnico. Tem o Conrep também, organizado pelo professor Paulo Lobo, também pela UFPE, e assim por diante. Então, eu conheço o André já de muitos eventos de grupos de pesquisa, né? Ele nadava na graduação e eu já na área de pesquisa, mas nosso relacionamento foi se estreitar, nossa pesquisa, uma maior intimidade, inclusive para trocar ideias sobre o direito, foi no Max Planck, né? No Instituto Max Planck na Alemanha, onde eu fiz meu doutorado sanduíche, como pesquisadora bolsista, e depois também estive lá, eu acho que eu já tinha acabado a tese, né? Eu estava na pesquisa do pós-doc, quando Me parece você que sim. estava ainda pesquisando. Depois a gente vai falar um pouco sobre essa questão de pesquisa de pós-doc e tal, mas eu vou apresentar para vocês, quem não conhece, o professor Luiz Ramos, é doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, UFPR, queridíssima UFPR, professor de Direito Civil da Universidade Positivo, membro do grupo de pesquisa Virada de Copérnico, lá da UFPR, como eu falei, e associado do Instituto de Advogados do Paraná, ao Instituto Brasileiro de Direito Contratual, o IBDECONT, o Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, que é o IBERC, e advogado, né? E um querido amigo que nós estamos aqui para conversar um pouco sobre o artigo dele. Também queria avisar as pessoas que o André, ele é dos poucos autores que estão nas duas obras da arquitetura. É Ele verdade. está nesse Arquitetura do Planejamento Sucessório, tomo 2, um artigo junto com o professor Gabriel Schumann, com quem eu tive uma live recente, já esse ano,
com um artigo escrito, peraí, deixa eu ver, peraí, essas horas que a gente procura nunca acha, mas calma aí. Ai. Aqui, planejamento sucessório e direito imobiliário. Imóveis, herança e dívida de condomínio, né? Como eu falei, ele está nesse artigo tomo 12 em coautoria, e no artigo 1, que é o tema da nossa live hoje, ele está com um artigo que, inclusive, o tema está errado, a gente está para reajustar isso. No tomo 1, né, gente, que é esse que está agora escrito tomo 1, é o mesmo livro que é esse, gente, só botaram o tomo 1 para facilitar o entendimento, chama Invalidade da Partilha Feita em Vida e a necessidade de revisitar o texto do artigo 2018 do Código Civil. E é a base da nossa live hoje, que aí, para divulgação, nós botamos o limite da partilha em vida, né? E aí, não tem como, André, eu sempre fazer um pouco de contextualização, lógico, você vai defender seu ponto de vista e tal, mas eu, como coordenadora, eu gosto de ter obras de pontos de vista diferentes, até para poderem serem complementares, e, acima de tudo, eu acho que eu consigo organizar, né, coordenar nos arquiteturas, tanto o tomo 1 como o tomo 2 e o tomo 3, exatamente a qualidade. E também buscando muito hoje em dia, também eu pego o viés de advogado, da advocacia, da prática, porque a gente sabe que o planejamento são as necessidades para um planejamento vêm das demandas da sociedade, sem necessariamente eles entenderem que precisam de uma orientação ou o que fazer com aquilo. Surgem necessidades, né? E aí, infelizmente, as pessoas associam muito planejamento sucessório achando que é holding, né? Que é só como se fosse sinônimo de holding. Eu gosto sempre de salientar e destacar que não é isso, né? Que o planejamento sucessório ele é muito mais do que ser um sinônimo de holding, que nós não temos regras também, e em virtude disso é que as pessoas às vezes não sabem até exatamente o que querem, ou vêm pensando o motivo, e ao você explicar o que é aquela vontade dele em institutos jurídicos, né? Quais seriam os efeitos jurídicos do que às vezes a pessoa explana, a gente vai ajustando e recortando esse planejamento. Mas, acima de tudo, a gente que vive hoje em dia num mundo tão litigante, né? Então, você vê nossa política, nossa vida social está dependendo de tantas decisões jurídicas. Eu acho que essa advocacia preventiva, né, não só em outros aspectos, não estou dizendo só ao planejamento, mas como é importante nós nos organizarmos, nós estarmos um pé né, na frente. Eu acho que nós, pesquisadores, temos um pouco isso, né, de organizar uma obra, de ter essa organicidade acadêmica, de pesquisa, de sumário. A gente tem que trabalhar com uma certa ordem, não dá para fazer pesquisa sem um mínimo de metodologia, né? Então, eu acho que todo pesquisador tem um pouco de natureza, essa ordem, esses métodos, cada um, lógico, independente da forma que consegue produzir ou características pessoais, mas a gente segue, a gente faz ciência, tem que seguir um método, né? Nós não estamos escrevendo um artigo só aqui e ali, uma coluna, nós estamos escrevendo obras, doutrinas, nós estamos escrevendo artigos, nós estamos escrevendo dissertações, tese e assim por diante. Então, eu acho que primeiro tratar, e ao mesmo tempo nós somos muito sensíveis, porque nós somos professores, a gente está em contato ali com a demanda de alunos, nós somos advogados também, ou seja, trabalhamos com a advocacia e temos essa questão da demanda da sociedade por soluções, né, de como poder atender algumas circunstâncias. E o que a gente tem, e particularmente eu sei das suas opiniões sobre
questões de legítima, herança e assim por diante. Vou abrir aqui para você, mas só queria contextualizar um pouco assim, nós que vivemos nesse mundo tão carente de novas soluções ou potenciais de algum instituto, você faz no seu artigo reflexões muito importantes. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o seu artigo e, principalmente, né, por que a invalidade da partilha em vida é importante para o planejamento sucessório. Eu acho que essa pergunta introdutória é jogar a bola para você falar um pouco sobre o artigo, independente de algum recorte que a gente vá tendo aqui informal, de conversando. Estamos aqui tentando, que eu acho que o maior motivo do Em Pauta é esse, é desmistificar, trazer isso mais próximo para as pessoas. Foi por isso que eu escolhi o canal do Instagram. A pessoa pode estar passando ali, ou sabe que tem, vai ver depois. Tudo eu ponho no IGTV, fica no IGTV, salvo. Tem também no meu canal do YouTube. Mas, acima de tudo, é propiciar para as pessoas maior conhecimento, porque com o conhecimento que as pessoas podem se educando e buscando e vendo que isso é possível para si também, né? Não uma coisa muito distante. Então, eu acho que a maior razão dessa série de lives que eu faço e uma certa rotina toda semana, às vezes tem época que eu faço até duas e tal, mas é isso, é motivar, desmistificar, trazer esse tema, desconstruir um pouco essa coisa do planejamento sucessório para trazer isso muito mais para a realidade de todos nós que compomos a sociedade. E já fazendo todas essas apresentações, mais uma vez, obrigada pela sua participação, tanto nos livros, quanto também aqui no seu tempo da live. E aí fica a pergunta, né? Por que a invalidade da partilha em vida é importante para o planejamento sucessório? Perfeito. Muito obrigado. Dani, já que estamos num clima informal, posso chamar de Dani pelo apelido mesmo, Lógico, afinal é um diálogo, lógico. né? Vamos lá. Em primeiro lugar, claro, quero agradecer pela gentileza do convite, de poder participar dessa série de lives que virou tradição, né? É comum que as pessoas entrem no Instagram com o objetivo de acompanhar esse diálogo, de acompanhar e de aprender sobre o direito sucessório e sobre, claro, os instrumentos que se colocam à disposição dos sucessionistas, mas também dos cidadãos em geral, não apenas aqueles iniciados no direito, para estruturar e pensar no que virá depois de si. Essa é uma preocupação chave que se relaciona, com certeza, a algo que é muito sensível para nós culturalmente, que é o tema da morte, mas que nos oportuniza não apenas pensar no que permanece depois que nós deixamos o mundo, e também na saúde, na boa recordação, na boa memória que aqueles que deixamos por aqui venham a ter de nós. E certamente os mortos vivem nos corações e nas mentes de quem vive, de quem continua por aqui. Por isso é fundamental que nós saibamos como proceder para não deixar margem a novos problemas, a incômodos, a dores de cabeça que certamente possam interferir nessa imagem ou interferir no convívio familiar que é tão salutar. Em segundo lugar, quero agradecer, claro, pela oportunidade de integrar as obras. O tema do direito sucessório, o universo temático da sucessão me é muito caro, desde minha iniciação científica, a Dani lembrou bem, lá na Faculdade de Direito, sob orientação do professor Herodes Cortiano, eu venho pesquisando o tema, embora ele não tenha predominado nas minhas pesquisas de maior fôlego, especialmente na dissertação de mestrado e na tese de doutoramento, ele sempre esteve presente na minha produção intelectual, ainda que em segundo plano nesses tempos, e agora foi alçado, claro, o primeiro patamar de importância que poderia conferir a ele, que é a eleição do tema do meu trabalho de pós-doutoramento, sobre o qual, se der tempo, a gente conversa um Com pouquinho adiante. Feitos certeza, esses porque muito me agradecimentos, interessa. obrigado, obrigado. Feitos esses agradecimentos e esses registros iniciais, vou me permitir oferecer uma resposta objetiva, mas muito honesta e muito sincera à pergunta que foi colocada, né? Por que a invalidade da partilha em vida é importante para o planejamento sucessório? Eu penso que aí nós possamos bifurcar a resposta em duas frentes. Uma frente e um porquê eminentemente prático. Você tem aí um artigo, por acaso, só para ler para as pessoas, já que nós estamos falando de um artigo só do Código Civil.
Você tem ele O assim, artigo em código? 2018, eu tenho na menção aqui ao artigo que foi feito no texto. É o único artigo do Código que disciplina a partilha feita em vida, e por isso um artigo que merece mesmo todo o nosso cuidado, todo o nosso zelo, né, na compreensão do seu sentido, do seu alcance e das limitações que ele traz para o direito sucessório brasileiro. Peço um segundo de paciência apenas para que eu localize aqui no texto as letras mesmo do artigo, para que não diga nada impreciso. O artigo é 301, né, no livro. É a página 301. Bom, eu estou Gente, com dificuldades de encontrar para não aproveitando tomar e muito tempo de falando que o todos. livro está com 50% de Olha desconto. só. Aproveitem. E a oportunidade, com certeza. Dani, eu estou com um pouco de dificuldade de encontrar aqui no livro. Eu vou então me Não, permitir mas dizer de cabeça, sem muito apego às palavras que estão na lei. O que se diz é que é possível que o autor da herança partilhe em vida ou realize em vida a partilha do seu patrimônio, contanto que respeite a legítima dos herdeiros necessários. A oportunidade e o porquê da invalidade da partilha em vida ser um tema fundamental para discutir planejamento sucessório, em primeiro lugar, está no aspecto prático relacionado à primeira parte desse dispositivo, que diz: é lícito se valer desse instrumento para realizar em vida a partilha. A gente vai falar sobre a limitação na sequência. Esta oportunidade nos apresenta a partilha feita em vida como um poderoso instrumento de planejamento sucessório, sobretudo nos contextos de menor conflituosidade. Quando se pensa, talvez, no encaminhamento da sucessão, em escolhas que possam ferir suscetibilidades e, eventualmente, acirrar os ânimos dos sucessores, talvez seja interessante buscar outros instrumentos. Mas, quando se tem clareza quanto ao que se está a fazer, quando há consenso ou um clima de maior paz ou de menor beligerância, sem sombra de dúvidas, a partilha feita em vida é um instrumento que deveria figurar num ponto prioritário no conjunto de instrumentos, aí na caixa de ferramentas dos sucessionistas, daqueles que envidam esforços em prol do planejamento da sucessão. Por quê? Porque ele permite desenhar o plano da sucessão, permite ouvir opiniões de diferentes profissionais especializados. É sempre importante, claro, contar com orientação firme e segura do ponto de vista jurídico e não apenas de direito civil em matéria de planejamento sucessório. E após isso, tomar uma decisão firme e informada a respeito da sucessão e executar o plano. Com a partilha feita em vida, é possível alcançar o resultado final por ato inter vivos. E com isso oferecer e ter a segurança, né, de ter chegado ao resultado esperado, de ter, enfim, atingido o propósito do plano que foi realizado e ter visto o plano se concretizar. E, eventualmente, se fosse o caso de defender a autenticidade da manifestação de vontade externada ao realizar o ato, ou, eventualmente, enfrentar eventual arguição de nulidade ou de invalidade por qualquer frente, ter condições de se defender, de manifestar a sua vontade e de defender seus interesses por intermédio, claro, de um profissional ou de uma profissional habilitada. Portanto, esse é o primeiro porquê. A partilha feita em vida é um instrumento interessante, nem sempre lembrado, às vezes fica ali empoeirado no artigo 2018 do Código Civil Brasileiro, mas é interessante porque permite desenhar o plano e executar o plano em vida, dispensando, inclusive, pelo menos em relação ao que já foi partilhado em vida, o processo que costuma ser moroso, custoso e desagradável de inventário e partilha, mesmo que extrajudicial. Em segundo lugar, existe um porquê muito forte que é prático também, mas é um pouco mais teórico. É um porquê que está relacionado à chance que nós temos de, ao trabalhar com dispositivos que fazem referência aos limites da, aspas, herança legítima, eu prefiro usar uma outra expressão, a reserva dos herdeiros necessários, mas que fazem referência à herança legítima e de reconsiderar todo o direito sucessório a partir da sua pedra angular, a partir da sua pedra de toque, que é justamente o artigo 1846 do Código Civil, que delimita de modo intangível a reserva dos herdeiros necessários. E que aparece na parte final do 2018, quando se diz é possível fazer a partilha em vida contanto que se respeite a legítima dos herdeiros necessários, mas aparece em vários outros dispositivos do Código.
No 496, por exemplo, que comina a anulabilidade da venda descendente para descendente, no dispositivo correspondente quanto ao contrato de troca de valores desiguais entre ascendente e descendente, na doação inoficiosa e em tantos outros dispositivos e preocupações que permeiam não só o texto legal, mas também toda a nossa comunidade jurídica especializada. E veja, é interessante pensarmos a legítima com ares críticos, e claro, não posso deixar de fazer referência ao seu livro, em que há uma reflexão importante a respeito disso, a partir dos porquês da sucessão. Afinal de contas, para que haja segurança, estabilidade, previsibilidade, é preciso que haja coerência, argumento que foi, inclusive, desenvolvido na minha recém-publicada tese de doutorado, dedicada ao tema da segurança jurídica, em que eu procurei apresentar a segurança a partir de referenciais teóricos nem sempre lembrados entre nós, e nem sempre conhecidos por nós aqui no Brasil, que são referenciais eminentemente coerentistas. Podemos lembrar de Neil McCormick, de Ralph Posher, de Yap Hag, de autores que nem sempre conversam entre si, mas que foram colocados ao redor da mesa para conversar nesse trabalho recém-publicado. E a preocupação com os fundamentos e com a coerência está em permitir que nós afirmemos que a disciplina jurídica da sucessão faz sentido à luz do livro das sucessões, à luz do Código Civil, mas também, evidentemente, o que é mais importante, nós somos oriundos de grupos e cultores do civil constitucional, né, à luz do ordenamento jurídico tomado como totalidade. E sempre partir, esse é o cuidado metodológico que aparece também na preocupação da organização da obra, sempre partir de um rigor muito palpável, e quem já teve o desprazer de escrever textos comigo, como você, professor Schumann, que agora há pouco entrou aqui para nos fazer companhia, sabe, eu procuro ficar sempre muito dentro da linha que nós traçamos e dificilmente opto por mudanças de curso. Mas se tiver que mudar o curso, aí mudo por completo, porque percebi que aquela escolha que nós havíamos projetado ao início talvez não fosse a melhor escolha. E parti aqui de uma hipótese, né? A hipótese foi desenvolvida em vários outros trabalhos, publicados aqui na arquitetura, em periódicos especializados, em outros capítulos de livro, de que a reserva dos herdeiros necessários é incoerente com o ordenamento jurídico brasileiro como um todo, inclusive com o Código Civil de modo mais particular. Deixa eu te Por fazer quê? uma Claro. pergunta aqui, um parênteses. Um dia desse eu estava fazendo uma live e esse assunto da legítima é tão pouco discutido com o fundamento, né? Eu fiz uma live com o Caio Pires, né? Que ele também ele publicou nos 2 artigos, um em coautoria com o Daniel Bucar sobre tributação e um que foi um recorte da dissertação dele de mestrado. E a gente até fez 2 lives porque a gente tentou aprofundar mais o assunto da questão da legítima. Mas ele fala de algumas pessoas que defendem, aí eu te pergunto, não foi o que você me disse, eu só queria fazer uma breve provocação, que ele fala de algumas pessoas que defendem que a legítima seria inconstitucional com os nossos direitos fundamentais, com a Constituição. Não foi isso que você só falou que ela é incoerente perante todo o ordenamento do Código Civil, você falou, né? Eu Não, mas entendo... o ordenamento como um todo, né? Mas também considerando o código. Desculpe pela interrupção, só para retificar essa informação rapidamente. Mas você acha, você é dentro dessa linha de chegar a achar que a legítima ou a reserva dos herdeiros necessários, como você gosta de fazer a nomenclatura, denominar, você acha que chega a ser inconstitucional? Essa é uma excelente pergunta. Obrigado pela oportunidade de falar sobre isso. Eu penso que a designação legítima seja inconstitucional, porque ela remete à família legítima que não está mais entre nós. Pelo menos é a leitura que Carlos Pianoschi e Rosalice Fidalgo Pinheiro fazem desse termo, que é um termo já desgastado, é um termo velho, que a gente deveria abandonar. Mas, tirando essa questão formal da designação, não vejo necessariamente inconstitucionalidade, porque de fato é assegurado o direito à herança, e o modo de preservar e de proteger o direito fundamental à herança é fazer essa escolha de política legislativa, de delimitar uma porção do patrimônio das pessoas que seja indisponível. Então, não vejo inconstitucionalidade. Queria saber a sua opinião, mas assim, para deixar claro, já que nós tivemos 2 lives anteriores sobre isso, e ele não nomeou quem defendia ou não, eu sei da sua posição de crítica ferrenha a isso, até a questão da herança propriamente dito, mas
eu também concordo com você que o artigo 5º, inciso 30, está lá o direito de herança como direito fundamental e se certo ou errado está lá, né? Está lá, claro. A reserva, essa reserva do patrimônio aos herdeiros necessários, 50%, ser uma opção legislativa. Eu entendo dessa forma também, que pode ser mudado a qualquer momento que o legislador opte ou escolha fazer alteração ou extinção dela. Hein? Eu penso que essa seja a questão chave. Ao mesmo tempo que eu não penso que as reservas de herdeiros necessárias sejam inconstitucional, eu não vejo esta escolha do legislador no plano infraconstitucional como a única solução possível para a preservação do direito à herança. Mas aí você pode buscar outras interpretações, inclusive da nossa metodologia civil constitucional, com a questão dos direitos fundamentais, sem necessidade, às vezes, propriamente dito, para uma alteração legislativa. Mas aí eu acho que é uma questão mais interpretativa e tal. Mas vamos lá, vamos seguindo aí. Desculpa ter feito esses porquês aí, Imagine. mas estava muito ligado a quem tem assistido às lives a esse assunto, e aí eu quis te saber até também realmente qual o seu posicionamento e tal. Imagine, foi um prazer. Eu acho que eu nunca tinha falado isso abertamente em um evento, em alguma discussão, ou mesmo escrito a respeito. Já manifestei em diversas ocasiões, especialmente em eventos, até mesmo no nosso encontro sobre arquitetura e planejamento sucessório aqui em Curitiba, há 2 anos. Enfim, a gente perde a noção do tempo na pandemia, né? Mas há algum tempo, eu lembro que surgiu uma discussão a respeito da coincidência ou não entre a reserva dos herdeiros necessários e o direito fundamental à herança. E minha resposta é negativa. Não há coincidência. O que existe é uma opção infraconstitucional de disciplinar o direito à herança e de assegurá-lo por este meio. Mas poderia ser outro. E, aliás, na minha leitura, deveria ser outro. Por quê? A reserva dos herdeiros necessários está ligada aos fundamentos e aos porquês da sucessão. O fundamento e o porquê da preservação da família, comunidade social relevante, como instituição, como algo transpessoal, que precisa ser preservado por si, e não exatamente pelo que representa para os seus integrantes, algo que não integra mais o universo de preocupações do direito de família brasileiro, em que impera muito mais uma concepção de família, não como uma organização social fundada no casamento, em função do qual se estabelecem vínculos de hierarquia, de inclusão e de exclusão, mas com uma comunidade humana de afeto, de afetividade e solidariedade, mantida unida por relações vinculatórias, como a conjugalidade, como casamento, união estável, eventualmente, mas também relações de outra sorte, umas relações de afetividade que dão origem a vínculos de parentesco, como as relações de afinidade e assim sucessivamente. Portanto, não se enquadra mais essa lógica transpessoal, se enquadra naquilo que os autores costumam designar, alguns gostam, outros não, né, de família ou de modelo eudemonista, de modelo solidarista e democrático de família. Eu penso que seja esse o norte. Então, o primeiro grande fundamento da sucessão, e sim não é da sucessão forçada, não é um fundamento compatível com o texto constitucional. Por isso temos uma oportunidade, aqui vejo como não é um argumento pela inconstitucionalidade, mas nós temos uma oportunidade de repensar a escolha legislativa feita em 2002, que espelha uma tradição secular, é verdade, para adequar melhor esta solução da realização do direito à herança. Até com a sua própria função, né? Exatamente, com seu propósito. Porque a família serve a um fim. Né? E a um fim que é também prescrito pelo direito de modo mais ou menos invasivo. É o fim de permitir o desenvolvimento de todos os seus integrantes. Não é mais um fim em si mesma, né? Mas um fim no desenvolvimento da personalidade de seus integrantes. Então, ela se torna um meio e não um fim específico. Exatamente, por isso que a gente pode começar aqui a repensar, a partir dessa abertura, dessa oportunidade aberta pelo 2018, parte final do Código Civil, a pertinência com o ordenamento jurídico brasileiro contemporâneo, em todas as suas nuances, desta solução que prestigia um modelo de família já incompatível com o ordenamento contemporâneo. A segunda questão, essa importante, mas talvez menos significativa, diz respeito à aparente contraditoriedade que há em proteger o segundo porquê da sucessão, que é a propriedade privada no seio familiar,
mediante uma restrição em abstrato ao mais distintivo dos poderes proprietários sobre os bens que integram o patrimônio do autor da herança. Veja que coisa interessante. O direito diz, eu quero proteger a família, mas não mais essa família juridicamente formatada. Portanto, um fundamento que se perdeu. Ele diz também, eu quero proteger a propriedade privada. Mas para proteger a propriedade privada, limite em 50% aquilo que distingue a propriedade privada dos outros direitos reais. Claro que não é uma restrição que incida sobre todo e qualquer bem, mas incide sobre a totalidade do patrimônio. No limite, pensando na matemática, poderíamos dizer que ela limita tudo e individualmente também tudo, que integraria apenas para efeito didático, apenas para visualizarmos melhor isso. Veja aí uma inconsistência. Talvez não uma incoerência assim tão grave como aquela que há em relação à problemática da família no direito civil constitucional brasileiro hoje. Mas, sem sombra de dúvidas, há uma inconsistência entre proteger a propriedade e limitar tão drasticamente isso que de mais distintivo há neste direito sobre as coisas. E o último, porque, Dani, aqui é, enfim, é o que mais me interessa e é o que mais desperta a minha curiosidade, é o argumento de que a sucessão serve como uma espécie de projeção da solidariedade familiar para proteger os desamparados. E que, por isso, a restrição dos 50% da reserva dos herdeiros necessários seria justificável, seria, desculpem pela brincadeira, seria legítima. Né? Mas veja que interessante. Em primeiro lugar, dados sociodemográficos. Nós vivemos mais e vivemos melhor. E nós temos cada vez menos filhos. Não é verdade? Demograficamente falando, nós vemos mais, melhor, temos menos filhos. Portanto, nós morremos mais tarde. E os nossos poucos filhos não têm idade de pessoas em desenvolvimento, em regra, quando nós morremos. A maior parte dos meus clientes, no âmbito da minha atuação em direito sucessório, tem 40, 50, 60, alguns mais de 60 anos. Eles não são desamparados. Eles, claro, podem ser desamparados afetivamente, emocionalmente, com a morte de um ente querido, do seu pai, da sua mãe, de quem quer que seja. As Mas eles pessoas não são cada vez mais desamparados estão economicamente. herdando mais tarde. E elas Exatamente. já não precisam daquilo. Aquilo eles já não estão. A função da legítima, que era de uma solidariedade, dessa reserva ao patrimônio lá atrás, que era para proteger e dar Hoje em dia você pode utilizar outros institutos, como o próprio seguro e assim por diante. As pessoas, normalmente, quando estão herdando, elas já estão numa segurança financeira, num apogeu, no sentido de aquilo só vai em agregar e não literalmente dar o sustento ou a tutela a vulneráveis, né? Exatamente. Exatamente. Veja que curioso. Não bastasse isso, todos estão sujeitos à limitação da reserva dos herdeiros necessários, precisem ou não. Se não precisarem, é uma restrição que perde sentido, é uma restrição vazia. É uma restrição, desculpa pela expressão mais forte, é uma restrição burra, porque ela passa a régua e diz, a partir daqui ninguém mais pode ir. Mesmo que não haja qualquer prejuízo, que não haja qualquer razão para justificar isso. Mesmo que eu tenha apenas 2 herdeiros com 55 anos cada um, vida saudável, e os 2 no auge das suas respectivas vidas profissionais e financeiras. Se alguém eventualmente tem uma condição de vulnerabilidade, a despeito de tudo isso, que demande eventualmente um aporte patrimonial maior, os 50% continuarão a ser 50%. Não poderá haver flexibilização, tão só pelo fato de haver um desamparado, Mas como porque eu aí a ponho essa legítima tese condição? cumpriria a Como sua é que se função. você faz essa análise? Seria de que forma isso? Se não seria com Penso uma que alteração legislativa, seria... não, seria com alteração legislativa em Ah, prol tá, de controles não em abstrato, mas em concreto. tá. De modo que, e sempre foi, Então, você esse é o acha grande que argumento. sem uma alteração legislativa, podemos ter outras interpretações da legítima sem alteração da legítima? Não, penso que Eu não. também acho que Podemos não. Eu acho que eventualmente, até para outras áreas podemos até ter algumas interpretações. Mas com a legítima, acho que pela forma, a legítima, a reserva de herdeiros necessários, ela é muito. Não é que não gosto do argumento aceito socialmente, né? Não acho que é isso. Só acho que. Realmente, por exemplo, se as pessoas são resistentes à flexibilização do 426, de se entender que é possível
possível a renúncia, né? Ou com o professor Wolff não fala renúncia, mas fala repúdio para ele sair, mas tem gente que diz que é só um jogo de palavras, que na verdade é o mesmo, tem a mesma função no que ele quer defender, e acho que você não estava, mas no último congresso, em novembro, que nós tivemos, ele fez o encerramento do congresso, mas numa veemência. E eu fiquei assim, realmente, ele convencia qualquer um ali, lógico, não qualquer um, até porque várias pessoas da doutrina já ouviram ele e não concordam e dizem que precisa de alteração legislativa. Mas só quero dizer o seguinte, eu acho que algumas questões nós precisamos da demanda de interpretações constitucionais e que precisaríamos, em outras áreas do direito das sessões, podermos interpretar sem necessariamente alterações legislativas. Mas a legítima, em específico, né? O Caio até tem um entendimento que não e tudo, mas eu acho muito difícil. Eu acho que seria de uma insegurança jurídica muito grande, já que você que é o rei Concordo. aí. Eu ainda não comprei, ainda não tive a oportunidade de ler seu livro e porque essa questão da segurança jurídica é tão importante na atualidade. Eu acho que em várias áreas do direito a gente busca isso. Sim. Exatamente pelo esse momento que a gente está um pouco, né? Um pouco não, totalmente vulneráveis, parece. Então, é muito importante calcar isso, né? Buscar e fundamentar. Sem dúvida. E uma eventual inovação legislativa, que, claro, seria muito difícil de passar, mas seria interessante, seria uma espécie de faca de dois gumes, né? Porque a um só tempo não protege aquele que não precisa, aquele que, como a maior parte das pessoas, herda no auge da execução do seu projeto de vida, mas permite proteger, além do limite de 50%, aquele que verdadeiramente precisa, e que faz prova disso, evidentemente. É como se faz prova de necessidade em ações de alimentos. Não, e a própria vida, né, André, nesse sentido, cria muitas desigualdades. A própria legítima, você manter cotas iguais para seus herdeiros necessários. Olha lá, eu tenho um filho, não vou nem chegar nos 55 anos, vou botar um filho de 35, já está lá trabalhando, ganhando seu dinheiro, autônomo. E tenho que é muito possível você, de um segundo ou terceiro casamento, ter um filho de 5 anos, que você ainda tem que custear toda uma educação, uma qualidade de vida, os estudos, a formação cultural, psicológica daquela criança, psicoemocional. Eu preciso, eu não preciso deixar vou usar da minha disponível, mas é muito por essas demandas que provoca-se buscar no planejamento, dentro dessa disponível, às vezes trazer, recompor essas desigualdades que o próprio sistema cria, né? Porque está distorcido por duas formas. Por um lado, pelo que você falou das pessoas que não precisam, e de outras que precisam. E aí eu não estou nem indo em casos de situações de vulnerabilidade, de uma doença, ou disso, isso e aquilo. Eu estou pegando de idade, de vida, que é muito possível uma pessoa ter um irmão já maior e você está no segundo, no terceiro casamento e tem os meus, teus e os nossos, casou com uma pessoa mais nova, resolveu ter um novo projeto de vida e ter um filho de 5 anos. E aí? Né? Aí essas transformações da sociedade, das famílias, que fazem essas demandas. Está certo eu deixar igual? Eu não estou criando um disparate, aquela criança não precisaria, e você buscar instituto, seja um seguro, seja um fundo de rendimento, o trust nós não temos no Brasil, e então, assim, de que forma eu posso deixar uma reserva para a administração da educação do meu filho? Um já foi, eu já dei em vida. Exatamente. Exatamente. E veja que coisa fantástica, né? O 227 da Constituição Federal diz, sem hesitar, que crianças e adolescentes têm prioridade absoluta. E a prioridade absoluta não pode ser ponderada, não pode ser comensurada. Mas numa situação como essa, que não é rara, que não é inusual, nós temos, pela afirmação de uma igualdade em abstrato, um tratamento desigual a pessoas que se encontram em momentos de vida diferentes. E tudo bem, não há uma vulnerabilidade agravada, mas existe vulnerabilidade em razão
da faixa etária. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um estatuto protetivo que se volta justamente a dar densidade e concretude a esse mandamento constitucional de prioridade absoluta. A gente precisa afinar o direito das sucessões no diapasão do direito de família, no diapasão do direito civil de hoje, e parar de olhar para o passado. No prefácio da obra da professora Ana Luísa Maia Nevares, o professor Gustavo Tepedino escreveu que o direito sucessório, preso à pretensa rigidez atemporal de sua dogmática, resiste à mudança e é um direito que continuaria velho. Eu muitas vezes disse, até em eventos, que o direito às sucessões, ao contrário do direito civil, do restante dos institutos de direito civil que tendem ao rejuvenescimento, permanece preso numa espécie de inversão, de espelho invertido da terra do nunca. Que se os garotos perdidos na terra do nunca nunca envelhecem, o direito das sucessões continua velho quando a tendência é de um rejuvenescimento, de uma renovação. Hoje, né, um pouco antes da live, o André estava falando de uma obra que ele achou, e é isso, o direito das sucessões nosso, a gente tem que ir nos antigos, realmente, e o André era testemunha de lá, como no Max 1910. Planck, a gente tem um acervo maravilhoso. Eu lembro que na minha tese, eu botava assim todos os livros que são de cervo aqui no Brasil. Nem na USP, que é a melhor biblioteca jurídica do Brasil, vamos dizer assim, a nível de universidades, não tinha tantos livros antigos como tinham lá. E eu cheguei a perguntar uma vez isso para o professor Peter Smith. Falei, como é que vocês têm tantos livros maravilhosos, bons, e realmente são as pontes, você sabe, coleção de Pontes de Miranda tem umas 3, 4 lá, para você pegar a que você queira lá da coleção completa de Pontes de Miranda. E eu lembro de tirar uma foto, assim, mandar para a Heloísa, que era, né, minha orientadora do doutorado, e ela dizia, Daniela, eu nunca imaginei que fora do Brasil tivesse esses livros. Mas aí, eu aproveitando essa observação que você fez do professor Gustavo Tepedino, eu gosto de dizer que o direito civil, o direito das sucessões, o livro 5º do Código Civil, era o patinho feio do código, né? Ninguém estudava, você sabe, ser professor, poucas das dissertações eram sobre o assunto, teses, a CAPES está lá para comprovar, é só fazer uma pesquisa. A gente sente isso como... Eu fui 10 anos coordenadora de curso pós-graduação Lato Sensu do CEPED-UERJ, junto com o professor Gustavo Tepedino. Em 10 anos, eu não peguei 10 alunos de sucessões com tese. Lá na UERJ, a pós-graduação Lato Sensu tem defesa de banca. Então, eu, como coordenadora, participava de quase todas as bancas. Não vou dizer que eu participei 100%, mas eu participava, com certeza, de 70% das bancas. Até porque precisava de 3 professores, eu, como coordenadora, tentando sempre resolver os problemas ali dos alunos e tal, você sabe, você é coordenador também, a gente vai tentando compor e tinha que ter a banca, os requisitos e assim por diante. Bem, com tudo isso, para dizer que as pessoas estudavam pouco direito das sucessões. Ou você tinha os clássicos ou manuais. Você passou por um vácuo aí, a doutrina, e eu digo que hoje as transformações socioeconômicas trouxeram uma importância ao direito das sucessões, não só no Brasil, como no mundo. Nós estamos fazendo um recorte ao mundo ocidental, a importância por todas as transformações que decorreram, as pessoas estarem vivendo mais, a globalização, a tecnologia, né? A tecnologia, seja na medicina, no desenvolvimento de doenças preventivas, você vivendo com mais qualidade. A sociedade brasileira, os dados do IBGE estão aí, as pessoas ganharam 20 anos, estão vivendo mais 20 anos, com mais qualidade ainda esses 20 anos, como você falou. Então, assim, o direito das sucessões ganhou outro status, e eu digo que ele virou o grande cisne, né? Que agora está todo mundo se debruçando, e que bom, né? E a provocação sempre é isso, de aí a Karina, nossa colega também, do Max Planck ali, minha querida. Então, assim, é importante explicar para as pessoas essa importância que o direito das sucessões ganhou no mundo. Só que os países da Europa continental estão fazendo seus ajustes legislativos. França, Portugal, Itália,
Alemanha 2009, França 2006, 2008, Bélgica, Itália em 2008, Portugal agora em 2018 e assim por diante. Aqui a nossa vizinha Argentina em 2015 com reformas bem mais modernas, outros países aqui da América Latina e os países da Anglo, né, de origem anglo-saxão, como direito inglês, os Estados Unidos, já têm seus instrumentos, que aí já é de outra natureza, ele já não tem essa questão, já, né, trazendo também nessa questão da segunda oportunidade aí de revisitar os porquês da sucessão forçada. Eu acho que a gente está trazendo isso aqui, mostrando que não tem mais essa sustentabilidade. A função desse instituto é totalmente diferente de um que surgiu. Lembrando que não teve uma discussão no Código de 2002 sobre isso. As pessoas dizem que o Código Civil, um dia desse eu ouvi o nome, e é isso. É quase o que o Tepedino falou. O Código Civil é Benjamin Button, já nasceu velho, né? É verdade. E a nossa missão é rejuvenescê-lo, né? Sem, claro, sem desdenhar da tradição, sem desdenhar daquilo que está aí há tanto tempo, e está aí há tanto tempo justamente por uma razão, que funciona, mas atento, claro, às transformações, às mudanças. Lembrando agora das nossas conversas lá no Instituto, eu pude acompanhar agora, graças à pandemia, né, diante da diversidade, surgiram algumas oportunidades, por via remota, algumas das discussões do grupo do professor Reinhard Zimmermann. Né? Ele faz para toda quinta-feira, Aktuelle Stunde, é sempre muito interessante, ele tem estudado bastante o direito sucessório, virou um tema de predileção dele, foi uma Ele coisa muito sempre importante para a teve discussão ali, de outras destaque muito obrigações. grande. Né? E uma das publicações recentes da Gazeta de Direito Privado do Instituto Max Planck tem na capa uma provocação de Reinhard Zimmermann sobre os porquês do Pflichtteilsrecht. Né? Pflichtteilsrecht significa esse direito à sucessão forçada, essa imposição da reserva dos herdeiros necessários. A Karina, que está nos acompanhando, pode me corrigir aí se estiver errado, mas me parece ser exatamente isso. Melhor do que falar alemão é ser amigo de quem fala alemão, que aí eu não preciso estudar e aí tem os amigos, né, Karina, André. Obrigado pela gentileza, Dani. Mas eu vejo assim, só para tentar fechar esse raciocínio, o professor Heroldo escreveu um texto bem interessante, uma coluna no Conjur, sobre o direito das sucessões diante da pandemia. Ele diz lá que talvez nós estejamos no momento em que o direito sucessório possa dar o seu frog jump, né? Possa ter um salto qualitativo e se adequar a isso que o direito civil no Brasil hoje e se adequar também a um diapasão que se coloca em escala mundial. E a pandemia colocou a desnudo esta ambivalência da reserva dos herdeiros necessários, que pode ser arbitrária em relação àqueles que não precisam desse pressuposto e, portanto, uma opção de paternalismo autoritário, incompatível com uma leitura do direito civil como um direito de acesso, como um direito de liberdades, e, por outro lado, a insuficiência da reserva dos 50% para aqueles que efetivamente se encontram em situação de desamparo e de sensível vulnerabilidade social. O barão de Rothschild escreveu em uma determinada ocasião que o melhor momento para investir é quando o sangue está nas ruas, mesmo que seja o seu próprio sangue. Mas nós estamos com sangue correndo nas ruas por conta da pandemia e temos aqui a oportunidade de, diante da diversidade, diante desta abertura para discutirmos tudo isso, trazermos soluções compatíveis com o estado da nossa disciplina e com este zelo que temos pela adequação do direito civil e de seus institutos fundamentais a uma totalidade de um ordenamento jurídico que é essencialmente, fundamentalmente democrático, que é fundamentalmente um direito de acesso. Daí essa preocupação. E a gente, felizmente, tem visto iniciativas como a Arquitetura do Planejamento Sucessório, como a sua tese sobre planejamento sucessório, como escritos aí esparsos de diversos autores que problematizam a reserva dos herdeiros necessários e outros temas, outros limites do direito sucessório, como essa modesta contribuição que tentei trazer para os limites da partilha feita em vida, e como também muitos eventos jurídicos que permitem que a gente discuta, amadureça essas ideias e, quem sabe, promova alguma mudança sensível, alguma mudança impactante na vida das pessoas no futuro. Eu acho eu participei... é essencial, muito obrigada. Eu acho que a gente já está arrumando aí para o final e eu quero te fazer a provocação da sua também, porque claro, eu tenho muito interesse sobre pesquisas dessa questão das cláusulas restritivas. Mas dizendo, gente, isso foi só um start. Queiram ler mais, vejam o artigo
do André, que está aqui no tomo 1, e dizendo que o tomo 1 está no link da minha bio. Ele está com 50% de desconto. Nem eu, como autora, tenho esse desconto, tá, gente? Nem Isso é eu. verdade. E outra coisa, tem ele em digital, para quem prefere ler digital, também está com promoção de 30%. Então, aproveitem a oportunidade. Sempre que tem, sigam aí meu Instagram, o do Arquitetura, @Arquitetura do Planejamento. Sempre que tem promoções, a gente está avisando, como também do Congresso. Vem Congresso agora ainda, nesse segundo semestre, como também o do curso que eu, professora Simone Tassinari, professora Ana Carolina Brochado Teixeira, professor Daniel Bucar, estamos organizando, já fechamos a primeira turma, que ontem tivemos aula ao vivo. Nós temos, além das aulas gravadas, temos aulas de expert e também temos aulas ao vivo, os 4 professores simultaneamente com os alunos, e está com a lista de reserva aberta para a próxima turma, no link da bio também, e tem, só entrar no site também, danielteixeira.com.br, para quem quiser para a próxima turma. Mas basicamente, eu acho que, André, a gente está aqui, isso, para trazer, fazer essa crítica, trazer o direito das sucessões mais próximo de nós, da sociedade, dessas demandas que a sociedade requer, né? Desse entendimento, e não preservarmos institutos que foram feitos para uma outra sociedade, em outros tempos, uma outra realidade. Então, não temos que nos amarrar à estrutura, né? E sim, Bob já falava da estrutura, a função, e trabalharmos com a função dos institutos de direito das sucessões, que é importantíssimo. Bem, eu quero fazer a pergunta para você. Você me falou que está no pós-doc, pesquisa de pós-doc sobre cláusulas restritivas. Eu tive recentemente um problemaço com o testamento de cláusulas restritivas. E aí eu quero te ouvir como é o viés aí da sua pesquisa. Espera aí que tem aqui, me perdi aqui. Posso ter reserva de usufruto e uma partilha de vida? Porque tudo que li, entendo que não. André? Veja, se você quer fazer uma reserva de usufruto, talvez seja mais interessante usar o instrumento adequado para instituir essa restrição, que é o contrato de doação, né? Que, aliás, tem algumas intersecções com a partilha em vida, claro, mas que com ela não se confunde, porque a partilha alcança a totalidade do patrimônio a ser partilhado, enquanto que a doação vai alcançar bens Eu individuais. acho que ela está querendo saber aí, porque quando a gente fala que precisa ter, a pessoa não pode dispor de tudo, né? Por mais que seja da totalidade dos seus bens, você precisa ter um mínimo lá, o 548, mantendo a da 548 ou 549, eu sempre confundo 548, eles. 548, né? Você precisa ter um mínimo para sua sustentabilidade. Então, aí você pode ter, às vezes, um usufruto para poder sobreviver e uma renda, né? Às vezes, alguma forma que você precisa, porque a partilha tem essa grande diferença, a partilha em vida da doação, que é da sua totalidade. Aí tem várias peculiaridades que você não pode fazer a partilha tendo que manter o mínimo da sua patrimônio mínimo, que como o professor Luiz Edson Fachin defende, né? E também que se diferenciam da doação, né? Mas é importante, acho que a Nalu né? Mas então, me fala aí da sua Sim, concordo. pesquisa antes que a gente caia aqui, que o Instagram derrube a gente. Claro, vamos lá, coisa rápida. Se é que dá para falar rápido dessas pesquisas que a gente se envolve assim, tentando sintetizar tudo que a gente já fez e pretende fazer. O que você está querendo? Vamos lá. A minha pesquisa, o meu projeto de pesquisa, em verdade, ele foi aprovado recentemente pela comissão avaliadora, mas pende ainda de homologação pelo programa. Então, em rigor, eu não estou, né, no estágio de pós-doutoramento, mas estou batendo a porta da universidade mais uma vez para nele entrar. O tema é a exigibilidade ou a inexigibilidade da justa causa testamentária, lá do 1848, do Código Civil Brasileiro, aos contratos de doação entre ascendente e descendente sem dispensa à colação. Por quê? Porque a justa causa testamentária, como diz o nome, é testamentária. Está no 1848.
o livro das sucessões, o capítulo dedicado à sucessão testamentária, e é uma disposição restritiva de direitos. Restringe a liberdade de disposição patrimonial ao impedir a posição dos gravames em testamento para além do limite da disponibilidade do testador. Beleza. E nós temos um dispositivo no código, na parte dos contratos do Código Civil Brasileiro, que diz respeito, o 544, à doação com dispensa-colação, doação sem dispensa-colação, que caracteriza a antecipação da legítima, ou a antecipação da reserva dos herdeiros necessários. E aí vem a questão que a doutrina já debate há muito tempo. Precisa da justa causa do testamento para justificar a doação? A hipótese de trabalho inicial é de que não, ainda que o STJ tenha dito que sim. Aí quais são os porquês da negativa? Primeiro, aqueles que os autores, em geral, já trabalham, inclusive a nível de manual. Primeiro, é uma regra restritiva de direitos, portanto, tem que ser interpretada restritivamente. Segundo, a antecipação de reserva dos herdeiros necessários não é o mesmo que disposição de patrimonial por meio de testamento. E terceiro, talvez o mais importante, fora toda a discussão sobre a legítima que está presente também no trabalho. E esse realmente acho que é o principal argumento. Do ponto de vista coerentista, do ponto de vista também da dogmática do direito civil e das categorias que estão em discussão. O testamento é um negócio jurídico unilateral. A aceitação ou repúdio por parte do herdeiro instituído pode se dar apenas em relação à totalidade daquilo que ele vier a receber, não em relação a bens individualmente considerados. Ao passo que a doação, embora seja um contrato unilateral, é um negócio jurídico bilateral. A manifestação de vontade do donatário no sentido de aceitar o bem, inclusive com o gravame que eventualmente tenha sido imposto sobre ele, é constitutiva da categoria negocial da doação. Logo, se ele aceitou com o gravame, mesmo que sem a justificativa, quer me parecer, ele aceitou também o gravame e, portanto, está sujeito às restrições que foram impostas de inalienabilidade, de inpenhorabilidade ou de incomunicabilidade. Então, essa é a hipótese inicial. Eu penso que seja inevitável, num trabalho como esse, e nessa temática, adentrar numa reflexão mais profunda sobre o porquê da limitação incidente sobre a reserva dos herdeiros necessários e, portanto, do porquê da reserva que nós acabamos de discutir aqui. Isso, de certa forma, estará presente, mas a ênfase, claro, é com uma preocupação um pouco mais pragmática do que aquela que eu vinculei, que eu explorei nas minhas pesquisas de maior fôlego anteriores, e, portanto, algo que possa servir, como serve a obra da arquitetura do planejamento sucessório, como servem as nossas discussões recentes, não só aqueles que estão a pensar o direito, mas também aqueles que operam o direito no seu cotidiano. É de oferecer uma resposta, portanto, coerentista, ainda que contrária à decisão do Superior Tribunal de Justiça em relação ao tema, para a pergunta acerca da exigibilidade ou não da justa causa testamentária nessas doações entre ascendente e descendente sem dispensa-colação. É um desafio, né? Mas estamos aí revisitando os clássicos e pensando bem no que poderá ser feito. Tá, deixa eu só traduzir aqui. Então, você tá, é lógico que a base é seu princípio de autonomia, de liberdade. Você está botando que se a pessoa donatária recebe com aquelas cláusulas, não precisaria de justa causa, mesmo sendo Isso. da legítima, é isso? Exatamente, porque a aceitação é É, categoria, é parte da é. categoria do contrato de doação. Eu estou entendendo e é todo bem pró-liberdade, pró-autonomia, e é o risco do 100%. negócio. A pessoa está aceitando, lógico que ela quer um ativo, toda hora que se recebe um ativo, você está crescendo, né? Porque você está recebendo um ativo, tá? E aí aquilo é o preço de você estar pagando. Mas, ao mesmo tempo, eu acho um pouco paradoxal, aí é uma outra coisa, que as cláusulas restritivas, elas não é uma forma de perpetuar muito. Eu estou vendo o teu entendimento todo pró-liberdade, pró-autonomia, né, e assim por diante. E diferenciando a doação, até porque às vezes é muito difícil também justificar a doação em vida, é diferente do testamento. Até um dia desse, numa Sim. live, não sei se você já viu, até se não, dá uma olhada com Marcelo Truzzi, Otero Truzzi, sobre cláusulas restritivas, e ele fala da questão da doação, que às vezes a justa causa é num outro momento, mas que fala que às vezes em vida fica
você vai botar como a justa sim, causa? E ele fala que tem que ser a justa causa, tem que ser fundada, não é, eu acho, eu quero, eu penso assim, né? Tem que ser realmente compatível. E ele fala até em relação ao testamento, ela tem que se justificar na abertura do testamento. Então, assim, por mais que ela fosse fundamentada no momento que eu fiz o testamento, vamos dizer assim, eu tenho um filho totalmente adicto, claro. não tem condições de administrar, pelo contrário, eu tenho que deixar com cláusulas para aquilo ter uma renda e virar o pagamento da clínica do meu filho, vamos supor assim, né? Mas eu fiz, aquilo se justificava daquele momento que eu fiz o testamento. Eu gastei 20 anos para morrer, não mexendo mais no meu testamento. 20 anos, meu filho já se recompôs na vida, já deixou o vício, é um trabalhador, tem a vida, constituiu família, seja lá o que for, está lá, autônomo, e aquela cláusula, mesmo que ela fosse justificada ali, ele diz que no momento da abertura do testamento ela tem ainda que ser coerente. Se não Sim. não tem a justa causa e tal. Porque o que eu falo de ser paradoxal, eu entendo e respeito e gosto como diz até a Ana Lu aí, gosta do argumento, mas eu ando muito implicando com as cláusulas restritivas. Eu acho assim, eu acho que às vezes o que a gente acha que é bom hoje, nada como 10, 15, 20 anos, 30 anos, e você vê que aquilo, e você está, muitas vezes, eu acho que é uma forma de perpetuação da vontade de um autor da herança, ou autor do Sim. titular daquele patrimônio, né? E aí eu ando com uma resistência tão grande, então, de certa forma, o que eu me preocuparia, assim, eu estou entendendo o seu lado e concordo que eu acho que, às vezes, é o risco do negócio. Eu quero e aceito com a cláusula e tudo. Só que da mesma forma que eu tenho, né, muitas críticas a essa reserva dos herdeiros necessários, eu também eu acho que essas cláusulas restritivas elas são muito a perpetuação da vontade das pessoas, de uma forma, de uma geração querer, e às vezes pensando muito mais só neles e num patrimônio muito mais do que nos seus filhos. E aí a Nanda, maravilhosa professora aí de direito de família, que tanto fala das famílias mosaicos. Então, eu acho tão sem função, assim, lógico que eu sei que, para caso, algumas circunstâncias, as cláusulas restritivas, elas também têm que ter uma função por si só, entendeu, Perfeito. André? Aham. Eu estou trazendo uma reflexão aqui para ti, depois a gente até, fora do ar, a gente conversa mais, mas eu me preocupo um pouco de, de, de estar, de alguma forma, tutelando mais essas cláusulas, dando mais poder a essas cláusulas sem a justa causa. Eu entendo que eu acho que a própria reserva Uhum. dos herdeiros é em si, por si só, um. Mas vamos lá, vamos pensar e a gente Sim, não, volta a eu acho trocar essa uma ideia reflexão aí, com super oportuna. certeza. Até porque, mais ou menos como a gente falou em relação a herdeiros necessários, a superação de uma restrição em abstrato vem com um price tag, né? E o preço e o custo é uma maior sujeição ao controle em concreto. O mesmo que nós dissemos antes sobre a reserva dos herdeiros necessários, a possibilidade da sua superação em prol de controles em concreto se daria aqui. Na eventualidade daquela cláusula restritiva se mostrar na abertura da associação ou em outro momento qualquer que seja disfuncional, um exercício, portanto, disfuncional da liberdade, ela sujeita ao controle. E pode sujeitar ao controle, mas, claro, observada a diretriz que nós temos em direito das associações, sobretudo no âmbito da associação testamentária, de preservação na maior extensão possível da vontade externada pelo testador ou pela testadora. Eu sei que esse tema das causas restritivas é um tema encardido ainda, né? Porque ele realmente vem numa polêmica de longa data, não só em relação à justa causa, mas em relação ao próprio porquê e à própria pertinência de se falar em restrição da liberdade dos vivos por escolhas dos que já não estão mais vivos. Mas o Trust também tem esses problemas, né? E outros institutos que nós cultuamos e que nós queremos ver entre nós
inclusive como instrumentos de planejamento sucessório, podem abrir margem exatamente para a mesma discussão. Eu penso que a solução esteja não na proclamação de respostas simples, em abstrato, que são soluções mágicas, que parecem funcionar bem, mas que, na verdade, só agravam iniquidades e disfuncionalidades, e sim nas possibilidades de controle em concreto da manifestação de vontade, à luz do ordenamento jurídico vigente. André, super obrigada. Vamos com certeza trocar muita ideia aí sobre esse teu tema, sobre essa temática. Obrigada aos queridos amigos Nanda, Karina e a tantos outros, Gabriel, que entraram aqui para nos prestigiar. Mais uma vez, lembrando, gente, sempre fica salvo as lives, essa série de lives com autores da arquitetura do planejamento sucessório estão no meu canal de YouTube, Daniele Chaves Teixeira, como estão aqui no IGTV. Isso tudo é acessível a vocês para desburocratizar, desmistificar, desconstruir essa coisa do planejamento sucessório, estar muito mais acessível a todos nós e pensarmos que isso faz parte de todos nós que temos família e queremos essa planejamento sucessório nada mais é que uma organização patrimonial visando a sua sucessão. Né? Então, muito obrigada a todos. André, mais uma vez, vamos encerrar antes que o Instagram me caia aqui, me derrube. Vamos. Tá Tá joia? certo. Muito obrigado, Beijo, Dani. gente. Obrigado mesmo. Um grande Olha, abraço a todos. Boa noite. Semana que vem vai ser segunda-feira, Lívia Leal, hein? Com o tema internet. Ai, como é que é? E aí, eu vou soltar a divulgação a partir de quinta-feira. Super Justo. tema. Herança digital, mas é com uma outra nomenclatura, um outro nome. Tá bom? Gente, até lá. Obrigado, Dani. Até um abraço a Obrigada, todos. Tchau, André. tchau. Boa noite. Tchau.